Graça e paz, amado amigo, querido irmão. Nessa manhã de quarta-feira, espero que não apenas você, mas toda a sua família estejam bem. Meu desejo sincero é que você esteja aprendendo à luz da palavra de Deus a respeito dessas histórias fascinantes. Infelizmente, nós não conseguiremos esgotar todas elas ao longo dessa semana, porque a Bíblia é um livro de histórias fascinantes. Mas hoje eu queria me debruçar sobre um episódio que eu gostaria muito de ter vivido aqueles dias para ter presenciado aquela ação sobrenatural de Deus naquele instante. E eu me refiro à primeira multiplicação de pães e peixes que se dá no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 5 em diante. Eu queria ler, então, aqui apenas alguns versos contidos nessa passagem, que diz assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto o que é para tanta gente? Jesus coloca os seus discípulos à prova, porque ele está envolvido por uma multidão, na verdade, centenas, milhares de pessoas ouvindo do seu ensino. E então ele diz: olha, está chegando o momento da refeição, a barriga começa a roncar. Como é que a gente vai, Filipe, resolver esse problema para atender toda essa demanda? Jesus já sabia o que ele estava para fazer, mas ele fez isso para provocar Filipe a uma reflexão, para desenvolver a sua fé, para conhecer mais do caráter de Cristo, a quem eles estavam seguindo. E então André toma a iniciativa, irmão de Simão Pedro, para dizer: olha, mestre, como a gente vai resolver nós não sabemos, mas tem uma pessoa que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Meio que dizendo para o mestre: olha, isso não é muito para toda essa gente, mas isso é o suficiente para que o Senhor possa fazer uso, inclusive multiplicando e alimentando toda aquela multidão. E foi exatamente o que Cristo fez. E qual é a grande máxima que eu queria extrair dessa passagem para mim e para você no dia de hoje? Não importa a quantidade dos recursos que estão à nossa disposição para empreendermos e alimentarmos ou satisfazermos as demandas que chegam até nós. O que importa é o Deus a quem nós servimos e o que Ele é capaz de fazer com o pouco recurso que nós temos à nossa disposição. Às vezes, os nossos recursos não têm a ver com dinheiro ou com estrutura. Às vezes, o nosso recurso se restringe apenas à oração. Mas Deus é suficientemente capaz de fazer abundar, a partir do pouco que possuímos, tudo aquilo que necessitamos para satisfazer as demandas que chegam até nós. Às vezes, o seu recurso é bem escasso, mas Deus é capaz de multiplicar do pouco para atender o muito. Não importa se é pouco, o que importa é o que fazemos com aquilo que temos, seja muito, seja pouco. Como temos sido mordomos, administradores dos bens que Deus tem confiado a mim e a você. Essa é uma história fascinante. Eu fico imaginando aquela multidão
se alimentando a partir de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e ainda cestos e mais cestos sobrando, depois de toda a multidão ter sido alimentada. Que incrível, que história extraordinária, fascinante. E o meu desejo é que você possa usar o pouco recurso que você possui à disposição da causa do Evangelho, do reino de Deus, e apropriar-se do resultado daquilo que Deus é capaz de fazer por intermédio da minha vida e da sua vida. Que Deus abençoe o seu dia.